vai cantar. E os dois no barco rasgando as ondas, vagando ao som das canções do cais. Hoje outro pileque, achando até que encontrou a paz. Mas veja lá no fim da história o que fica, veja o que restou do pobre rapaz. Vendo que por baixo o mar já se agita e por cima o sol calor já não traz. Pense, talvez seja essa sua vida, lute até encontrar um mundo melhor, onde a dor no peito não tem guarida, onde brilhe sempre o sol. Jesus batendo na sua porta, deseja entrar. Não lhe importa sua vida torta, quer te salvar de um mundo torpe, uma vida morta, de um sul sem norte, da morte enfim, e um novo riso te pôr nos lábios, uma nova vida que não tem fim. Abre o coração, derruba a muralha, deixa que Jesus te abrace também. Veja que te inunde um amor que não falha, é o desejo de quem só te quer bem. Canta o mundo inteiro a vida tão linda, conta o que é ter perdão pelo amor. Quantas bênçãos há na graça infinda, vive pra Jesus o Senhor. Vive pra Jesus o Senhor. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de compartilhar algumas palavras sobre missões e oração. Nós temos missão como um trabalho que Jesus nos ordenou, que Jesus deixou para a igreja, e pode ser traduzido com a expressão que nós vemos no Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Missões é estar comprometido com isso, que o reino de Deus seja manifesto, que a glória de Deus seja manifesta a todas as pessoas de todos os lugares. Mas há muitos desafios na missão, na obra missionária. Nós conhecemos vários, eu gostaria de destacar 3 nesse momento. Primeiramente, o tamanho da obra, o tamanho da colheita que há para ser feita. É uma colheita tão grande, também porque o Evangelho é grandioso, as coisas de Deus são maravilhosas e o reino de Deus é grandioso, a colheita é grande naturalmente. Por isso nós não conseguimos realizar sozinhos, nós não conseguimos realizar enquanto igreja, enquanto grupo denominacional, nós não temos condições, nós somos limitados, fracos para isso. Por isso Jesus ordena, orem por trabalhadores, isso sempre vai ser necessário. A maior e mais envolvida igreja na obra missionária sempre vai precisar orar por trabalhadores. Nós vemos isso no versículo 2 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Essa oração sempre precisará ser feita, que Deus nos mande mais trabalhadores. Isso acontece com conversões, isso acontece com o toque de Deus no coração de quem já é convertido para que se envolva com a obra missionária. Um segundo motivo de oração é para que portas sejam abertas. Paulo fala aos Colossenses no capítulo 4, versículo 3, ele pede que eles orem para que portas se abram. E nós sabemos que as portas podem ser tanto de lugares e principalmente de corações fechados, locais fechados. Nós devemos orar para que o próprio Deus abra essas portas. Se Deus não abrir a porta, nós não temos como avançar. Se Deus não quebrar as barreiras, nós não temos como avançar. Então, um segundo motivo de oração é para que Deus abra portas. Só que às vezes as portas já estão abertas e nós não estamos falando. Paulo pede também para que irmãos na igreja de Éfeso, no versículo 19 do capítulo 6 da carta
aos Efésios, ele fala para que aqueles irmãos orem por ele, para que ele tenha ousadia, para que a palavra fosse dada a ele no momento oportuno de pregação do Evangelho. Se o apóstolo Paulo precisava de ousadia e precisava lutar com essa questão para pregar, quanto mais nós, que muitas vezes somos cheios de inibições, cheios de vergonha, cheios de justificativas, achamos que não temos a capacidade, a sabedoria, o entendimento, mas isso também é algo para ser colocado diante de Deus em oração. Um coração que deseja ardentemente que o reino de Deus venha, que o nome de Jesus seja conhecido, amado, que Deus seja adorado em todos os lugares, ele deve orar por ousadia, por intrepidez. A palavra é dura nesse sentido, Paulo falando a Timóteo de que Deus não nos deu espírito de covardia. Então, que nós possamos orar essas coisas não simplesmente pelos missionários que estão no campo. Nós devemos orar essas coisas por nós, pela nossa própria vida, pela nossa própria comunidade, pela nossa própria cidade, a nossa nação, para que os cristãos estejam discernindo o tamanho da missão, as barreiras que a missão enfrenta e também o tamanho das nossas limitações, e que nós oremos. Deus, mande trabalhadores. Deus, abra portas. Deus, nos dê ousadia. Deus abençoe a todos. Amém? Olá, irmãos, boa noite. Dando continuidade à nossa campanha, na semana passada, nós assistimos um vídeo falando sobre as crianças em vulnerabilidade social. E dentre alguns projetos apresentados, nós vimos o Lar Batista FF Sorém, e vai ser sobre ele que a gente vai falar hoje. O Lar Batista foi fundado em 1942, no Tocantins. Hoje ele se encontra no distrito de Luzimangues, que pertence ao município de Porto Nacional, próximo a Palmas, a capital do Tocantins. Para você ter uma ideia, o Lar Batista é mais antigo do que a própria capital do estado, do que Palmas. E ele atende crianças em vulnerabilidade social e as crianças dos bairros ao redor, crianças e adolescentes, né? Essas crianças em vulnerabilidade social são encaminhadas pelo Lar Batista por meio do Ministério Público para que eles tenham qualidade de vida. E lá eles são atendidos por meio do ensino, também com atividades esportivas, com atividades recreativas. E o mais importante, eles aprendem sobre o Evangelho de Deus, que transforma o coração dessas crianças. Eles ouvem e aprendem e são ensinados pelo Evangelho e veem o Evangelho sendo praticado por meio das atitudes dos voluntários e missionários. Esse é um projeto que está sendo muito afetado nesse período de pandemia. Então, vamos orar por eles, pelas crianças e pelos missionários do Lar Batista FF Sorém. E vamos nos desafiar, como igreja e como famílias, apesar do momento que a gente vive, de contribuir com essa campanha. Uma boa semana, até mais. Oh, Deus me sondas
estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. Longe, avisto a pátria amada, que por tantos dias sonhei, com toda a minha força amei. Longe estão os meus pés de pisarem, firmados em terra segura. Só tenho incertezas e mar. Vez em quando a tempestade que me alcança e parece que meu barco não aguenta, não tem força, não. Fecho os olhos, busco a fé e vejo a esperança de que no outro lado eu vou te encontrar. Eu vou o mar atravessar, eu vou chegar. Ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, só quero chegar. Não tem onda que vai me impedir. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar. Eu sinto alguém conduzindo. É como se não mais sozinho esteja eu na embarcação. Eu vejo que agora é possível. Tu és
em quando a tempestade que me alcança e parece que meu barco não aguenta, não tem força. Não fecho os olhos, busco a fé e vejo a esperança de que no outro lado eu vou te encontrar. Eu vou o mar atravessar, eu vou chegar. Ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, só quero chegar. Não tem onda que vai me impedir. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar. Tenho ouvido de uma terra linda e encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinais. Eu vou chegar, ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, só quero chegar. Não tem onda que vai me impedir. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar. Ainda que demore, eu vou chegar. Mesmo que distante, eu vou chegar. Sobre a tempestade, eu vou chegar. Boa noite, queridos, mais uma vez nos reunindo, ainda aqui de forma isolada. Como é bom podermos mais uma vez estarmos juntos prestando este culto de adoração a Deus. Como é bom estar participando junto com os irmãos de toda essa vida que o Senhor nos permite viver como igreja. Que o Senhor continue agindo, abençoando, ministrando a cada coração, como tem feito através dos tempos e através deste culto que estamos participando. Hoje eu gostaria de estar dando continuidade ao nosso tema, como viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento. Estar pensando ainda na primeira carta de Pedro, capítulo 3, hoje, dos versículos 18 a 22. E o tema de hoje é compreendendo a morte de Jesus como sua vitória e soberania. A palavra de Deus diz o seguinte: porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes quando a paciência de Deus esperava enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Poucas pessoas, isto é, 8, salvaram-se nela por meio da água, que, prefigurando o batismo, agora também vos salva,
o qual não é a remoção da impureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual, tendo subido ao céu, está à direita de Deus, e a ele sujeitaram-se os anjos, as autoridades e os poderes. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, com o desejo sincero de coração que o Teu Espírito esteja tomando todo este culto em cada parte dele e acrescentando à vida de cada um de nós a bênção, a exortação, a orientação e os desafios que a Tua palavra nos leva a aceitar. Ó Pai, que o Teu Espírito esteja agindo em cada coração, em cada lar, em cada família nesta hora, abrindo as mentes e os corações para que a Tua palavra possa encontrar flexibilidade, acessibilidade em cada coração para entender e vivenciar essa Tua palavra. É a minha oração, agradecido em nome de Jesus. Amém. Como disse, nesse texto de hoje, eu queria estar pensando sobre o tema compreendendo a morte de Jesus como sua vitória e soberania. Então, continuando o nosso tema, como viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, hoje eu gostaria de estar pensando sobre se quero viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso compreender que a morte de Jesus na cruz determinou sua vitória e soberania, determinou a sua autoridade e supremacia sobre tudo e sobre todos. Domingo passado, eu falei sobre se quero viver uma vida que glorifica a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, eu preciso exercitar a minha convicção através do meu testemunho. Concluí dizendo que o crente fiel tem convicção que Deus tem sempre o melhor, independente da circunstância, independente do sofrimento, enfim, das adversidades. Que Deus mostra que sua vontade sempre é melhor, apesar do sofrimento. Falamos também, concluímos dizendo que um crente que tem essa convicção é um crente preparado para responder sobre sua fé nas adversidades. Ele sabe que mesmo que tenha decretado que por um tempo seja maltratado, caluniado, injuriado, é muito melhor sofrer sabendo que está fazendo o bem do que pagando, sofrendo por ter feito o mal. E assim, fazendo o bem, glorificará a Deus em seu viver, mesmo em meio ao sofrimento. Como disse, hoje gostaria de estar pensando sobre se quero viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso compreender que a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição determinaram sua vitória e soberania, sua autoridade e supremacia sobre tudo e sobre todos. O versículo 18 diz: porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Eu gostaria de estar vendo então, em primeiro lugar, essa soberania de Jesus Cristo sobre a morte, sobre o pecado. Então Pedro está declarando que, através de sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus venceu o pecado. E é interessante que quando nós lemos lá em João capítulo 10, versículos 17 e 18, Jesus Cristo no contexto
do capítulo em que ele está falando sobre o bom pastor, que ele é o bom pastor que dá vida por suas ovelhas, ele diz, por isso, nos versículos 17 e 18, ele diz, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Hoje, quando nós vemos pessoas querendo buscar alguém que seja culpado pela morte de Jesus, quem foi que condenou Jesus? Foram os romanos, foram os judeus. Jesus disse, eu dou a minha vida espontaneamente, eu tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Toda pessoa consciente que quando é confrontada com o Evangelho, sabe que não foram os judeus, que não foi Pilatos, que não foram os romanos que crucificaram a Cristo, mas Cristo morreu porque ele deu a sua vida espontaneamente por causa do meu pecado, do seu pecado. O pastor Alisson, o mês passado, citando o livro de Hebreus, ele mostrou que Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior aos anjos, é superior a Moisés, aos sumos sacerdotes, enfim. O que o texto está dizendo é que Jesus é soberano, ele reina sobre tudo e todos, inclusive sobre a morte e o pecado. O texto diz que Jesus morreu uma única vez pelos pecados. O que Pedro está declarando é que Cristo morreu pelos pecados. Isso quer dizer que a morte de Jesus não foi uma morte natural, não foi uma morte acidental, mas foi uma morte substitutiva. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Como diz Stuart Briscoe, foi uma morte penal, condenatória. Na verdade, foi uma morte determinada e condenatória. Ele foi condenado à morte pelos meus pecados, pelos teus pecados, sem ter cometido pecado algum, como diz o capítulo 2 desse livro que estamos estudando, no versículo 22, quando ele diz, ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 21, declara, aquele que não conheceu pecado, isto é, Jesus que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, eu e você pudéssemos ou fôssemos feito justiça de Deus. E como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículos 27 e 28, como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma única vez. Jesus também morreu uma única vez, uma morte eficaz, uma morte permanente, sem necessidade de repetição, perfeita. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós vemos que cada vez que uma pessoa se apresentava diante de Deus, confessando o seu pecado, ela tinha que levar um animal para o sacrifício, um cordeiro. Mas João Batista, ele declara que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Mas o texto diz que o justo pelos injustos, como disse, a morte de Jesus foi uma morte vicária, substitutiva. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que era justo por um miserável pecador. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5, versículos 6 e 8 diz, ora, quando ainda éramos fracos, pecadores, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. E no versículo 8 ele vai dizer,
Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, por mim e por você, sendo nós, eu e você, ainda pecadores. Mas porque Cristo deu-se voluntariamente, espontaneamente, ele tinha um propósito, diz o texto sagrado, para levar-nos a Deus. Quando Cristo morreu, segundo a palavra de Deus, em Mateus 27, 51, o véu foi rasgado de cima a embaixo, de alto a baixo, simbolizando o caminho para Deus agora está aberto. Não é somente o sumo sacerdote que pode se apresentar diante de Deus, agora todos os santos podem se aproximar do Santo dos Santos celestial, se aproximar ao trono da graça, como diz Hebreus 4,16, confiadamente. O caminho está disponível a todos os verdadeiros crentes, a todos os sacerdotes reais, como vimos no capítulo 2, versículo 9. Jesus abriu o caminho de acesso a Deus. Não precisamos mais de mediadores, nem de intermediários, nem de algum substituto, porque Cristo já, o sumo sacerdote perfeito, já abriu esse caminho de entrada à presença de Deus a todos aqueles que creem. No Evangelho de João, capítulo 1, o evangelista, nos versículos 11 e 12, e no capítulo 14, versículo 6, ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, passar de criatura, formado à imagem de Deus, para filhos. E Jesus, lá em João capítulo 14, versículo 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele abriu o caminho, porque ele é o próprio caminho. É caminho apertado, sim. Complicado, sim. Mas o único caminho que me conduz, que te conduz a Deus. Mas o texto diz: morto na carne, mas vivificado no espírito. Pedro está falando da morte física do nosso Senhor. Uma prova de que Jesus realmente havia morrido na cruz foi o ato de que os soldados não se preocuparam em quebrar suas pernas, como era costume, para que fossem sepultados antes do dia findar, porque viram que ele já estava morto, como está lá em João 19, versículo 33. Quando Pedro está falando morto na carne, mas vivificado no Espírito, ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas que o Senhor estava espiritualmente vivo, contrastando com a condição da carne no seu corpo, com o seu espírito. Fisicamente estava morto, mas espiritualmente vivo. O que Pedro está querendo me ensinar, te ensinar, é que o Senhor Jesus triunfou sobre a morte. Ele triunfou sobre a sepultura e sua ressurreição é a prova de que Deus, o Pai, aceitou a obra, o trabalho que Jesus Cristo veio realizar foi concluído. Isso está simbolizado, sintetizado na palavra maravilhosa que Jesus pronunciou na cruz, o tetelestai, ou está consumado. A obra que eu vim realizar está consumada. Lá em João capítulo 19, versículo 30. Mas diz o texto sagrado, nos versículos 19 e 20, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a paciência de Deus esperava, enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Poucas pessoas, isto é, 8, salvaram-se nela por meio da água.
no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse é um texto, talvez um dos textos mais complicados. Eu confesso que eu fiquei muito preocupado em transmitir, porque realmente não há um consenso, há pouco consenso entre os estudiosos quanto ao significado da expressão espíritos em prisão. Ao longo da história da igreja, surgiram várias interpretações dessa passagem. Clemente de Alexandria, Agostinho, Cardeal Roberto Bellarmino, Friedrich Spitzer. Então, várias interpretações para esse texto. Agora, o grande questionamento é: quem são os espíritos que Jesus pregou? E eu estava estudando segundo o que fala alguns estudiosos, alguns comentaristas bíblicos, Gruden e também Briscoe. Quem são essas pessoas incrédulos que morreram, crentes do Antigo Testamento, anjos caídos? Cada um tem uma posição, mas eu entendo que o texto não trata de pessoas justas que rejeitaram a mensagem de Noé e foram para o Hades, para o lugar dos mortos, nem de anjos que foram aprisionados, mas simplesmente de pessoas que no outro tempo, isto é, na época de Noé, rejeitaram a pregação. Agora, a outra questão é o que Jesus pregou, uma segunda oportunidade de arrependimento, como diz Gruden, a conclusão da obra redentora, a condenação final. Eu entendo que o conteúdo da pregação do Espírito vivificado através de Noé era a salvação do juízo de Deus que haveria de vir sobre o mundo ímpio. E enquanto Noé estava pregando, com uma geração totalmente corrompida, pervertida, rebelde, Noé estava proclamando a salvação através da arca. Porém, apenas 8 pessoas foram salvas. Agora, a outra questão, a última questão é: quando Jesus pregou? Nos dias de Noé, entre sua morte e ressurreição ou depois dela? O texto sagrado diz: no outro tempo foram rebeldes quando a paciência de Deus esperava. Quando? Enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Eu concordo com Wayne Gruden quando diz que a pregação foi feita por Cristo quando ainda estavam vivos sobre a terra, mas que agora são espíritos no inferno. A pregação feita por intermédio de Noé. Pedro, então, nos versículos 20 e 21, vem dizer: os quais no outro tempo foram rebeldes quando a paciência de Deus esperava, enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Poucas pessoas, isto é, 8, salvaram-se nela por meio da água, que prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção da impureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Eu gostaria de, como Pedro, abrir um parêntese para falar sobre o ministério de Noé. Pedro utiliza então a libertação de Noé e sua família do dilúvio, apenas 8 pessoas, como uma representação ou uma analogia da salvação cristã por meio do batismo. O que Pedro está querendo dizer é que assim como Noé passou pelas águas do dilúvio para a salvação do juízo de Deus, de modo que os crentes também passam pelo batismo na salvação do julgamento de Deus. Mas antes de chegar a conclusões equivocadas, antes de começarmos a pensar sobre que o batismo salva ou qualquer coisa nesse sentido, qualquer coisa que venha trazer alguma confusão,
Pedro está esclarecendo que não é o ato de batismo que salva, não é a remoção da impureza da carne, mas a promessa, a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Esse termo, indagação, é um termo técnico que era utilizado para fazer contratos. Então, o que Pedro está querendo dizer é, para um cristão, o batismo, aqueles cristãos lá do primeiro século, quando eles iam quando eles iam confessando arrependimento e eram batizados, crendo que Jesus Cristo era o seu Senhor, para aqueles cristãos do primeiro século, o batismo significava que ele, aquela pessoa que estava se apresentando para ser batizada, estava assumindo um compromisso com Cristo, independente das consequências. O batismo significava uma compreensão de que Cristo realmente era o Messias, que Cristo realmente era o verdadeiro Deus, aquele libertador, o ungido que veio para salvar, para libertar. Independente das consequências que adviriam, de serem repudiados, de serem perseguidos, de serem expulsos das sinagogas. Para eles, o batismo significava não um banho, mas uma compreensão de que Jesus Cristo realmente é o Salvador, é o único caminho, é a verdade de Deus. O batismo, segundo as Escrituras, não salva do pecado. Pedro ensinou claramente que o batismo não era apenas um ato cerimonial de purificação física, mas um compromisso feito com Deus. O que cremos e que as Escrituras nos ensinam é que o batismo é o símbolo do que já ocorreu no coração e na vida de alguém. Como Paulo registra isso no capítulo 6 do livro de Romanos, que eu fui crucificado com Cristo, fui pregado na cruz com Cristo, que eu fui sepultado com Cristo e que eu ressuscitei com Cristo. Esse é o símbolo do batismo. Assim sendo, o batismo é um testemunho externo do que acontece internamente na vida do crente. A pessoa é salva quando coloca a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Como diz o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, não é o batismo que salva, é o crer no Evangelho, é o crer que Cristo realmente pagou o preço do meu pecado com a sua morte e a sua ressurreição. Assim, o batismo se torna o testemunho visível, algo que todos estão vendo, a sua fé e a salvação que foi dada em resposta à sua fé, ao seu arrependimento e fé. No versículo 22, então, de Pedro, ele vai dizer: o qual, Jesus Cristo, o qual, tendo subido ao céu, está à direita de Deus, e a ele sujeitaram-se os anjos, as autoridades e os poderes. Pedro vem falar sobre agora a soberania de Cristo sobre
todas as coisas. Pedro nos ensina a respeito da vida de Jesus Cristo, que por sua crucificação é soberano sobre o pecado, que pela sua ressurreição reina sobre a morte, é soberano sobre a morte, que por sua proclamação ele é soberano sobre o inferno e pela sua ascensão, pela sua subida aos céus, ele é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu entendo como fantástica a maneira como Paulo desenvolve esta verdade, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 20 a 23, ele declara assim: que Deus atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita nos céus, muito, muito acima de todo principado, muito acima de toda autoridade, muito acima de todo poder, muito acima de todo domínio, muito acima de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. E também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que Jesus Cristo seja cabeça sobre todas as coisas. E o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche todas as coisas. Jesus, com sua morte na cruz, ele se tornou soberano sobre o pecado. Com a sua ressurreição, ele se tornou soberano sobre a morte. Por sua proclamação, por sua pregação, pela sua vida proclamada, ele reina sobre o inferno. E por sua ascensão, ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Concluindo, o que Pedro está dizendo para aqueles irmãos dispersos no Ponto, Ásia, Capadócia, Galácia, Bitínia, que as coisas estão ficando difíceis, estão indo de mal a pior. Mas se eu quero glorificar a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso compreender que a morte de Jesus Cristo determinou a sua vitória e soberania, determinou a sua autoridade e supremacia sobre tudo e sobre todos. E é nessa fé que eu glorifico a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Como diz o salmista, o Senhor reina, o Senhor continua soberano. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado por podermos abrir a Tua palavra e entendermos aquilo que Pedro realmente está falando sobre a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição, a sua soberania sobre tudo e sobre todos. Porque mesmo em meio ao sofrimento, eu posso crer que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas, que Ele continua reinando soberanamente. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, cada vida que está participando deste culto, para que através da Tua palavra, o Teu Espírito esteja me levando a esta compreensão. Possivelmente as coisas estejam difíceis, adversas na vida de muitas pessoas que estão ouvindo, mas Cristo continua reinando, Cristo continua soberano sobre todas as coisas e sobre tudo, inclusive
Ele é o cabeça da igreja, da qual cada servo que confessou esta verdade de que Cristo é o Senhor da sua vida está debaixo da sua autoridade e direção. Aceita, portanto, a minha gratidão, a minha adoração. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua igreja hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
te sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer te sou grato, me derramar, dizer que és formoso.